Oiê! Você sabe como que é feito um dominó em resina? Hoje nós vamos produzir um dominó do zero e eu vou mostrar tudinho pra vocês. E como podem ver, hoje está muito frio aqui na minha cidade, mas não é problema quando se trabalha com uma resina de alta qualidade. Hoje nós vamos trabalhar com a resina da MRS Resinas e eu vou mostrar tudinho pra vocês, então vem comigo! Começando aqui pelo nosso molde, eu vou mostrar pra vocês. Esse molde aqui, ele é lá da Rafik Moldes. Eu vou deixar o cupom de desconto na descrição. E vou mostrar pra vocês. Esse molde tem espessura de 10 milímetros, ele é super largo. Ele tem um comprimento excelente. E também, gente, os furinhos, ó, que são super largos, ó. Que é muito fácil a pintura. Ele tem acabamento brilhante, que é bem nítido de ver. As bordas arredondadas, o que fica perfeito no designer do nosso dominó. Então, vamos lá? Bom, aqui eu já liguei a minha balança, vou colocar o meu copinho e vou tirar a tara. Essa resina que eu estou utilizando, a proporção dela é de 100 para 50. Então, eu vou colocar 50 gramas de endurecedor. Vou colocar também mais 100 gramas de resina, que vai dar um total de 150 gramas. Vou desligar aqui a minha balança e deixar ela no cantinho. Aqui eu tenho o misturador, mas como eu sei que tem muita gente que não tem misturador, então eu vou misturar na mão para vocês acompanharem o passo a passo. Essa quantidade eu vou mexer mais ou menos de 5 até 8 minutinhos, até que ela fique totalmente transparente. Se você não fizer a mistura dela correta, a sua peça não vai dar certo, gente. A peça pode ficar mole, não endurecer, e isso não é por questão da resina, e sim a mistura que você pode estar fazendo incorretamente. Terminei de mexer a minha resina, e eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, e eu sei que vocês gostam de vídeos curtos, mas para ensinar vocês, eu preciso fazer o passo a passo, que não é só jogar a resina no molde como muitos pensam. Depois de feita a minha misturinha, eu vou diluir essa resina, dividir essa resina em duas partes, um pouquinho para cada copo. E agora eu vou deixar ela descansar por 1 minutinho, porque nesse tempo as bolinhas vão subir e a gente vai poder estourar todas essas bolinhas e poder iniciar a nossa peça. Bom, gente, aqui, ó, já deixei a resina descansar e olha a diferença, né? Já está sem as bolinhas. Elas sobem no automático. Aqui eu deixei, no caso, 2 minutinhos descansando. Geralmente eu deixo 1 minuto. Mas como hoje está fazendo muito frio, as bolinhas demoraram um pouquinho mais. Então, o primeiro passo para você eliminar as bolinhas das suas peças é deixar essa resina, após você mexer, deixar descansar por 1 minutinho. O segundo passo para você eliminar essas bolhas que estão aqui é borrifar um pouquinho de álcool isopropílico. E automaticamente as bolinhas começam a estourar e a sua resina vai ficar assim, ó, totalmente transparente. Agora nós vamos, eu tenho o costume de borrifar, tá? O álcool isopropílico, para não deixar gerar nenhuma bolinha na parte de baixo. Então, a nossa primeira parte vai ser essa daqui. Essa camada aqui, gente, que eu coloco, é uma camada bem fininha, mas muito pouquinho, tá? Você não vai preencher muito. É só um pouquinho de resina. Vou tentar aproximar a câmera aqui para vocês verem a quantidade de resina que vai, que é muito pouca. É só esse pouquinho, gente. Ah, e por que eu faço essa camada no transparente? Muitas pessoas me perguntam se eu faço domem na parte de baixo. E não, gente, eu não faço, porque o meu domem já é essa primeira camada. Então, eu vou fazer isso para todas as nossas pecinhas aqui. Bom, gente, aqui a própria resina, ela vai inteirando, né, as partes que não pegou. O que não pegar, você pode vir com um palitinho ali, né, movendo ela ou até o próprio molde. Só cuidado para não derramar a sua resina, porque ela precisa pegar em toda a base do molde. E agora, nós vamos deixar descansar por 12 horas, até que faça a cura total dessa primeira camada, para depois nós irmos jogando mais uma camada aqui. E uma coisa que eu gostaria de passar para vocês, eu fiz 150 gramas, porém essas 150 gramas não é para essa base. Se vocês quiserem fazer somente essa base aqui pequenininha, né, que é essa parte de baixo transparente, vocês vão usar em média de
70, 80 gramas no máximo para vocês preencherem esse daqui, porque vai ser só para fazer uma leve camadinha de resina transparente. Eu fiz a mais porque eu tenho mais jogos de dominó para fazer, então já aproveitei e fiz tudo de uma vez só. Mas se for fazer só uma camada de 70, 80 gramas no máximo, vocês conseguem preencher a primeira camada do molde. Oi, gente! Hoje nós vamos para a nossa segunda camada do nosso dominó. E aqui eu já vou começar fazendo a pesagem da nossa resina. Coloquei o copinho, vou tirar a tara. E nessa segunda camada, nós vamos utilizar 150 gramas para fazer a segunda camada. Ontem nós colocamos 150 gramas, porém só utilizamos de 70 a 80 gramas para fazer a primeira camada, que é bem pouquinho. Vou colocar o para lá. Vou colocar aqui, ó, 50 gramas de endurecedor. E 100 de resina, que vai dar um total de 150 gramas. Agora, nessa hora aqui, gente, não dá para errar, porque assim, se você errar, você vai ter que complementar. Agora, só fazer a nossa misturinha. Eu mudei ali de ângulo, porque é onde eu tava batendo muito sol. E aqui, ó, vocês podem ver, a resina, ela tá totalmente opaca. Nós vamos mexer de 5 até 7 minutinhos essa resina. Ela está bem líquida hoje, porque hoje está fazendo sol aqui, né, pela manhã. Então, ela já tá mais líquida. Aí, agora, eu vou falar para vocês uma super dica aqui com o pigmento. Vamos lá, então. Eu não sei se já aconteceu com vocês de você jogar ali a resina com o pigmento na peça e ficar toda aquela parte esbranquiçada, sabe? Com aqueles micro bolinhas brancas assim, ou de outras cores. Isso acontece porque o pigmento ele não fica muito bem misturado dentro da resina. Então, aqui eu faço assim, ó. Coloco um pouquinho de resina dentro de um copinho. Pego o meu pigmento. E hoje nós vamos estar utilizando a cor azul bebê para fazer essa peça. E eu vou fazer a mistura aqui, ó, nesse copinho aqui, ó. Terminou de fazer a misturinha, ó. Você tem a opção de deixar descansar. Para caso tiver alguma má mistura, ela ficar parada aqui no fundo e você não utilizar ela. Ou você pode também, né, logo que fazer a misturinha, despejar aqui no copo. Porém, ó, você não despeja tudo. Porque eu vou te mostrar, ó. Olha o tanto de pelotas que tá aqui no fundo, ó. Tá vendo? Isso daqui é uma pelota. Isso daqui, se cair na sua peça, ela não vai derreter isso daqui para ficar lisa, ó. Então, vai tirando esses pontos aqui, ó, e veja como que tá o fundo da sua peça, mas não joga até o final, ó. Aqui já é o suficiente, deixa esse fundinho aqui, ó, para não danificar a sua peça. E aqui, depois de você colocar aqui, você vem fazendo essa mistura aqui, ó. Porque isso daqui é o que vai ajudar para sua peça ficar perfeita, impecável, sem coisa, ó. Aqui pode ver que tem uns pedacinhos ali, ó, que não foi misturado 100%. Bom, gente, aqui, ó, já esperamos um minutinho. Borrifei álcool isopropílico. Se você borrifar, não é obrigatório, tá, gente? Mas se você borrifar, espera 30 segundinhos para que esse álcool possa evaporar e assim você colocar lá na sua peça, tá? Se você não colocar nenhum álcool isopropílico para estourar as bolinhas, passou um minutinho, já pode vir colocando na peça. Aqui eu só dividi a quantidade para ficar mais fácil de colocar na peça, tá? E aqui agora nós vamos preencher, não vamos preencher tudo, porque vai mais uma camada. Então, vamos colocar até mais ou menos perto ali da metade do nosso molde. R$ 150 somente para essa base aqui, tá, gente, ó? Vou mostrar para vocês, ó. E aí, lembra que eu falei para vocês, ó, do fundinho? Olha lá como que ficou, ó. Esse fundinho aqui que não pode cair na nossa peça, porque se cair, ele desce e fica essa marcação lá na parte de baixo da peça, vai ficar muito feia. Então, ó, 150 gramas de resina certinho. Vou aproximar para vocês verem mais ou menos como que ficou o preenchimento aqui do nosso molde, ó. Tá vendo, ó? Que ficou uma base ali ainda, porque nós vamos fazer mais uma camada, ó. Então, colocamos mais ou menos até aqui a metade do nosso molde para depois fazer mais uma camadinha. Guardar 12 horas dessa secagem. Olá, nós voltamos para nossa terceira parte do dominó.
E, gente, aqui, ó, eu já separei, ó. Fiz 150 gramas novamente, né? Como vocês viram, agora o dominó já está bem sequinho. E aí, o que eu fiz? Como sempre, coloquei um pouquinho de resina aqui, fiz a misturinha do azul, que esse daqui na parte de cima, agora nós vamos fazer um mesclado. Então, coloquei 75 gramas aqui e mais 75 gramas aqui. Das 150, eu dividi. E aqui eu separei um pouquinho de cada resina pra eu fazer o mesclado no azul e o mesclado no rosa. Então, vou pegar aqui, ó, um pouquinho de rosa e vou fazer a nossa misturinha aqui, ó. Vamos lá. Agora, eu vou pegar essa quantidade e vou jogar aqui dentro. E eu já expliquei, né, um pouquinho anterior no vídeo aí, o porquê que eu faço assim, ó. Por causa dessas pedrinhas que ficam ali no fundo, né? Então, eu não uso tudo. E aqui, o rosa vem pra cá. Pra fazer esse mesclado, eu vou usar esse copinho aqui de borracha, ó. E esse copinho vocês encontram em várias lojas aí, tá? Eu posso deixar aqui o link na descrição também pra vocês. Que ele é bem baratinho. No caso desse copinho, vocês têm que ver qual a cor que vocês querem que destaque mais e qual a cor você quer que destaque menos. Ou se você quer apenas duas cores no destaque, tá? Então, ó, aqui eu vou colocar o meu azul e aqui do lado eu vou colocar o meu rosa, ó. Agora, nós vamos começar a colocar... Esse daqui funciona assim, gente. Quanto mais fininha vocês deixarem a ponta, mais fácil fica pra vocês. E aí, vocês vêm fazendo um zigue-zague, ó. Oi, gente. Ó, aqui o nosso dominó já está totalmente sequinho. Nós vamos agora pra fazer hoje a última camada, a finalização. E esse dominó, ele vai ser do Stitch. E aqui nós vamos vir colando agora os emblemas, né? Vamos vir colocar ele bem no meio, porque esse daqui não vai nome, ele só vai o adesivo. Então, ó. Assim, finalizou, ó. Vou levantar um pouquinho a nossa câmera aqui pra mostrar pra vocês, olha. Agora, nós vamos vir com a última camada de resina. E uma das coisas que eu vou falar pra vocês aqui é, eu não gosto de jogar resina diretamente aqui em cima do molde. Por quê? Porque se o correr da sua mesa estiver um pouquinho desnivelada, alguma coisa do tipo, essa resina daqui vai escorrer pra próxima, eles vão grudar um dominó no outro, e com isso depois você tem que fazer acabamento, lixamento, polimento, que dá muito mais trabalho. Então aqui a minha opção é o quê? Desmoldo o dominó. Olha só, vou mostrar pra vocês, ó. Olha que brilho nessa peça, gente. Desmoldo todo o dominó e vou mostrar pra vocês como que eu faço agora pra gente tá fazendo a última camada. Mas ficou lindíssimo. Olha que degradê suave que ficou. Gente, aqui, ó, já desmoldamos todas as pecinhas, né? Tiramos elas de lá. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra fazer a última camada. Esse daqui é látex, vou mostrar pra vocês qual é o látex que eu utilizo, tá? Ó, eu utilizo esse daqui. Gente, qualquer látex vulcanizado você pode utilizar, tá? Não precisa ser exatamente esse daqui. Coloco o látex aqui, ó, em cima, e eu vou dar uma espalhada agora nesse látex aqui. Se você tiver um pincelzinho aí, pode usar um pincel, a mão mesmo, ó. Às vezes não tem um pincel, pega a mão, dá uma espalhadinha assim, ó, porque depois é só lavar que sai. No entanto, gente, já vou avisando, o látex, ele tem um cheiro super forte, tá? Não é que tá estragado, não, alguma coisa, ele tem um cheiro forte mesmo. E aí, após você passar aqui, claro, lave a mão antes de pegar nas suas peças, pra você não sujar suas peças. Às vezes a gente quer fazer rápido, mas não dá. E aqui tem super dica pra vocês, tá? Ó, essa parte você não precisa passar, porque você vai colocar ela aqui, ó. Eu geralmente só venho encaixando aqui, mas eu vou dar uma dica pra você que tá iniciando e talvez não tenha o controle da quantidade de resina que vai colocar aqui. Pega um cotonete, meu cotonete eu não tenho ele aqui, tá, gente, no ateliê, mas eu vou fazer assim, ó. Passa nas bordas, ou você pode pegar até com o dedo mesmo, assim, ó, e fazer isso daqui, ó. Passar na borda. Por quê? Porque se essa resina escorrer pra cá, quando esse látex estiver seco, você vai salvar a sua peça. Agora que eu vi que tava batendo sombra aqui, que aqui tá batendo sol. Então, o que acontece? Eu não tenho o costume de passar o látex nas bordas, porque eu tenho um controle maior da resina que eu jogo aqui em cima. Mas, se você for iniciante, passe um látex, pega um cotonete, que é super fácil. Você coloca a peça aqui em cima e vai girando ela assim, ó, e passando o látex na borda dela, tá, gente? Aí, cuidado só pra não pegar com a mão suja nas próximas peças. E aí, geralmente, eu venho fazendo isso daqui, mas eu vou fazer da forma pra vocês entenderem, tá? Melhor, ó. Faz assim, vem passando aqui, ó. Cola. Eu tô passando com o dedo. E tomar muito cuidado, gente, pra não deixar o látex pegar na parte de cima, tá? Igual tá aqui, ó, tá vendo? Ó, tem uma sujeirinha. Tem que tirar. Não deixa o látex pegar na parte de cima, porque senão você vai estragar a sua peça. Tem que sempre tá, a parte de cima vai ter que estar limpinha. Você pode até esperar secar e depois vir com um paninho de leve, porque o adesivo, se você passar alguma coisa agressiva na parte de cima, ele vai descolar, ele vai arrancar um pedaço e você vai perder e ter um trabalhão também pra arrumar essa peça. Então, ó, vamos lá. Agora eu já fiz em alguns ali. E vou vir aqui, ó, pra limpar, ó, pega um paninho, um papelzinho, ó, se tiver alguma sujeirinha, ó, e passa levemente pra não ter perigo de estragar o seu adesivo, né, ainda mais se for um adesivo colado, né, com resina de curvê, né, que tem várias outras formas de fazer também. Aqui eu faço assim, porque eu acho que fica muito mais rápido e prático. E aí, pega lá as pecinhas, ó, e vai fazendo isso daqui, ó, no seu dominó. Bom, gente, aqui, ó, já coloquei todas as pecinhas. Essa plaquinha que eu tô utilizando é uma plaquinha de MDF. Você pode usar uma placa acrílica, né, qualquer coisa que seja ampla ali, reta.
e não traga uma dificuldade, né, que não tenha ondulações para você colocar suas peças. E agora, eu vou esperar esse látex secar, tá? Não coloca a tua resina se o látex estiver molhado, tá, gente? Porque às vezes a sua peça não fixou, ela não grudou aqui na base de baixo. Se você jogar resina e ela escorrer, vai pegar embaixo da sua peça e você vai perder a sua peça, tá? Então aqui outra dica pra vocês, tá? Espera o látex secar totalmente, a peça ficar bem grudadinha ali pra depois você vir jogando a sua resina. Oi, gente, ó, como vocês podem ver, ó, a resina descansou. Olha como ela tá totalmente transparente e sem bolhas, ó. Agora nós vamos vir aplicando na nossa peça. O que eu vou indicar pra vocês? Essa colherzinha, a minha quebrou, essa era a última que eu tinha. Cada uma colher dessa daqui, você vai pegar e colocar aqui na parte de cima, sem preencher demais, deixando ele gordinho, mas não tanto pra não esparramar. Como a minha colher tá quebrada, eu vou fazer aqui no copinho mesmo, tá bom? Então, ó, você vem colocando aqui, ó, com todo cuidado, ó, uma quantidade. Não precisa espalhar, pode deixar que a própria resina, ela vai se espalhando ali, ó. É melhor você colocar de menos no começo do que colocar de mais, tá? Porque se você coloca de menos, você vê que ela tá mais baixinha, você pode vir com um palitinho e aplicar um pouquinho mais de resina. De colocar, vou mostrar pra vocês que a parte de baixo, ó. Tá vendo, ó, que o molde ele mesmo já se preencheu todinho. Eu não precisei vir mexendo. Mas, gente, ó, assim, pra ir tirando essas bolinhas. Se você bateu, não tirou, ó, não fica passando várias e várias vezes, porque o excesso de calor, ele pode causar a névoa, ele pode causar o blanche na sua peça, né? Então, o ideal é que você não fica batendo o maçarico no mesmo lugar ali várias vezes, tá? Bateu uma vez, espera um pouquinho, de bem meia hora, vai ali, dá uma olhadinha na sua peça, vê como é que ela tá. Aí eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó. Pera aí. Eu tenho esses boleador aqui, ó, que eles são super interessantes. Vou ver se eu consigo chegar bem de pertinho. Não sei se eu vou conseguir colocar o telefone muito perto. Mas aqui, ó, criou uma bolha bem lá no fundo. Essa bolha, ela não vai estourar se eu bater o maçarico, porque ela tá no fundo da peça. Então, você vem aqui com um boleador ou até com um palitinho de dente, se você não tiver um boleador, ó, e puxa ela pra cima. E você pode tirar ela com o próprio palitinho de dente ali, com alguma coisa fina. E se você vê que tem mais alguma bolinha, se você já bateu o maçarico uma, duas vezes ali na tua peça, tenta tirar com um boleadorzinho ou com um palitinho, pra você não ficar batendo o maçarico várias vezes. E como vocês podem ver, olha o brilho que tá nossas peças, gente. Coisa mais linda que tá ficando. E agora, é só a gente esperar. Essa última camada, eu aconselho vocês a esperar 24 horas para depois vocês virem mexendo na peça, tá? Por que 24 horas? Porque se você for mexer ali com 8, 10, 12 horas, talvez essa resina, dependendo da temperatura que tá na sua região, né, no seu ambiente, no seu local aí de trabalho, ela não vai estar curada 100%. Porque a cura da resina mesmo leva 7 dias, a cura total dela. No entanto, com 24 horas você já consegue desmoldar e ir fazendo a pintura das peças, né? Que ela vai estar bem sequinha. Então, se atentem a isso, tá, gente? Não desmoldem antes de 24 horas a última camada. As primeiras camadas de baixo aqui, ó, com 8, 10 horas ali, a gente já consegue fazer uma segunda camada. Porém, essa última, aguardem 24 horas, tá? Oi, gente! Vamos para nossa última parte do dominó agora. Já está aqui, ó, comigo, com esse brilho lindo. E eu vou mostrar para vocês agora todo o processo, né, de acabamento. Aqui o nosso dominó. E a gente vai começar a fazer agora a primeira parte, que é o desmolde, né? E para fazer o desmolde, ó, eu faço assim, ó. Eu vou dando uma torcidinha para o látex ir soltando ali na parte de baixo. E aí depois é só vir puxando as pecinhas e elas vão soltando. Bom, e aqui eu já comecei a remover o látex da minha peça. Aí vocês tiram para que a peça possa ficar assim, gente, sem látex nenhum, tanto na borda, nesse caso você passar o látex na lateral, retira todo o látex da sua peça, não deixa nada. Se o látex estiver assim ainda úmido, igual tá esse daqui, só passar um paninho macio que sai, tá? E aí, se você não tiver um paninho macio na sua casa, outra dica que eu vou dar é um cotonete, ó. Você pega o cotonete, ó, e passa, ó, que o cotonete não vai riscar a sua peça. E ele vai tirar todo o látex que tiver dentro da sua peça, ó. E ele sai bem facinho. Bom, e agora o que nós vamos utilizar aqui para fazer o acabamento, gente, vai ser o escariador, que ele é ótimo para tirar a resbarba da lateral, ou o estilete. Mas eu vou falar o seguinte para vocês, tomem bastante cuidado se vocês forem trabalhar com o estilete, porque o estilete você pode ocorrer de riscar a sua peça ou acabar tirando um pedaço a mais ali que você não queria mexer. Então, assim, essas peças, como vocês podem ver, ó, por isso que eu falo para fazer ela diretamente
fora do molde, porque quando você coloca a resina, a própria resina já faz a borda, então ela acaba que não gera muita resbarba. Então aqui, ó, eu vou vir com o escariador apenas tirando essa lateralzinha aqui, gente, ó. Sem fazer muito esforço, só puxando, tá? O escariador, ele é super baratinho. Aqui eu já tirei toda a rebarba do nosso dominó e agora nós vamos falar sobre a pintura. Para fazer a pintura, eu utilizo a caneta Posca. E eu vou mostrar para vocês duas medidas de caneta que tem. Temos essa medida de caneta aqui, que é de 1,8 até 2,5 milímetros. A ponta dela é assim, ó, uma ponta grossa. Nós temos a caneta Posca também, que é a que eu mais utilizo, que é a de 0,9 até 1,3 milímetro, que a ponta dela é uma ponta mais fina. E lembra lá no começo do vídeo que eu falei para vocês que os furinhos era super fácil de pintar por ser mais profundo? E eu vou mostrar para vocês agora aqui na prática. Aproximei aqui a nossa câmera. Vou estar utilizando aqui, ó, a caneta Posca de 0,9 a 1,3 milímetro. E olha só para vocês verem como é fácil de fazer essa pintura, gente. Olha isso. Não fica sujeira, tá? No dominó, fica perfeito. Vou fazer até o meinho aqui para vocês verem, ó. Vocês vão pintar o meio e ele vai ficar um pouquinho de tinta aqui na parte de cima. E vocês vão simplesmente passar a mão para tirar. Assim, ó. E assim nós vamos fazer com todas as peças, ó. Esse molde da Rafik, ele é muito bom, porque a espessura da peça fica muito boa, fica um dominó muito bonito. Finalizei aqui a pintura, ó. Eu não fiz nenhuma limpeza, gente, nesse molde, a não ser o meinho aqui, ó, que eu passei a mão, que tá até meu dedo de tinta aqui, ó. E eu resolvi colocar essa cor azul, e olha só, de pertinho. Espessura de 10 milímetros, comprimento muito bom do dominó, ó. E a pintura que fica perfeita com esse acabamento. E agora eu vou fazer assim para todas as pecinhas. Bom, finalizamos aqui a parte da pintura do nosso dominó. Olha só, gente. E eu não fiz nenhuma limpeza ainda, tá? A gente vai fazer uma limpezinha agora. Mas se acaso você, por exemplo, pintar isso já e às vezes a tinta secar, vem com um paninho macio ali, passa que sai, tá? Agora nós vamos para a parte da nossa caixa. Então nós vamos pegar a nossa caixa. Vamos colocar aqui, ó, um papel de seda. Vou tentar virar minha mão para cá, ó. Vamos colocar aqui dentro, ó. Você dobra o papel bem no tamanho certinho, tá? Que você for colocar. E agora nós vamos utilizar esse paninho. Deixa eu subir mais a minha câmera aqui. Esse paninho aqui, ó, é um paninho super macio de microfibra. Agora nós vamos passar o dominó aqui bem de leve, ó. Só para ele tirar e voltar o brilho dele. E vamos colocando aqui dentro da nossa caixinha. E assim nós vamos fazer com todas as pedrinhas, tá, gente? Ó, pega todas as pedrinhas e vai colocando ali dentro. Nosso dominó já está todo na caixinha, agora nós vamos para a parte da tampa, gente. Fazer a nossa caixa também para deixar ela bem lindona, né? Ó, aqui eu vou pegar o meu adesivo, vou colar, acho que eu vou pôr aqui em cima, ó. Dá para pôr no meio, tá? Você escolhe onde você quer. Eu vou colocar aqui em cima, ó. Vou colocar o meu adesivo aqui, ó. E agora nós vamos vir com o nome. E aí o nome também, gente, aí é a escolha. Nós vamos colocar aqui, ó, Stitch. Stitch é assim, né? Com T, T, C, H. E nós vamos colar o nominho aqui na nossa caixa agora. E aí eu já mostro pra vocês como que ficou tudo. E o nosso vídeo chegou ao fim. E olha a lindeza que ficou esse dominó. Para encomendas é só acessar o link na nossa bio, nós enviamos para todo o Brasil. Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta e compartilha. Beijos!